Neste terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos aqui tendo a alegria de receber a Alessandra Oliveira. É isso, né, Alessandra? É isso. Que é astróloga, é professora de astrologia e ainda também tem a função de terapeuta transpessoal. Aliás, eu vou pedir, acho que o telespectador também tem essa curiosidade. O que é ser terapeuta transpessoal, Alessandra? A terapia transpessoal, a gente trabalha com as pessoas além desenvolvendo a personalidade, todas as características positivas e tentando desbloquear as nossas barreiras e as dificuldades que a pessoa tem, trabalhando também, integrando todas as partes da vida, que seria o corpo, a mente, as emoções e o espírito também, onde a gente trabalha também as questões energéticas. E aí faz um trabalho que engloba tudo. É como a gente fala que a pessoa ela é um ser inteiro e ela precisa integrar todas as partes. Não, tem um fundamento muito grande, porque a gente sabe que dependendo do estado de espírito da pessoa, inclusive certas situações somatizam, transformam em doença, ou vice-versa, Pode a pessoa ter alguma situação, não sei se estou errado, me corrija por favor, se eu estou no caminho certo, Alessandra, mas pode a pessoa ter algum problema na matéria, no seu corpo, e o próprio espírito consiga superar. É isso mesmo? Exatamente. Isso é ser a transpessoalidade? Exatamente, essa é a transpessoalidade. A gente trabalha através dos florais, eu trabalho com os florais Joel Aleixo, a gente trabalha também... de Bach? Não, eu trabalho com os florais alquímicos Joel Aleixo, que eles são uma derivação dos florais de Bach. Sim. Só que eles são, dentro de todos os tipos de florais que eu já estudei, eles são os mais potentes, mais intensos. Eles realmente, digamos assim, ao longo de 6 meses a gente consegue fazer uma transformação na vida da pessoa. Mas aí a gente trabalha as questões emocionais que geram doenças, mas às vezes essas doenças elas nem existiram, elas não se formaram no corpo ainda. E elas estão ainda muito na emoção, digamos, a gente fala no corpo emocional. E tu consegue transformar para que ela não se aloje e não se transforme em uma doença física. Em compensação, quando a pessoa tem uma doença física, a gente faz um trabalho paralelo junto com a medicina, os médicos vão fazendo o seu trabalho e a gente, inclusive o Ministério da Saúde aprovou a terapia floral, como as PICs que a gente fala, que faz um trabalho paralelo, onde a gente começa a trabalhar no campo emocional, no campo energético da pessoa e ela responde muito mais rápido aos tratamentos dos médicos, de câncer, de tudo que é tipo de doença. A gente, dentro da alquimia que a gente estuda, da terapia transpessoal, a gente acaba utilizando, entendendo que quando a gente começa a trabalhar as doenças, às vezes tu tem um resfriado, daqui a um pouco esse resfriado evolui para uma pneumonia, daqui a um pouco vai evoluir para uma doença mais grave de pulmão. Isso tudo são, muitas vezes, emoções que estão ali que não foram trabalhadas e digeridas. E quando ela trabalha no início, tu consegue evitar que isso se desenvolva para algo mais profundo e mais intenso. No caso, evita, inclusive, a passagem pela depressão, certamente. Com certeza, né? Exatamente. É como se tu trabalhasse antes. Evitando a depressão. Evitando. Mas se chegou lá, a gente faz um trabalho paralelo junto com a medicina. E também. Por isso, exatamente. Por isso que eu até agora estudo neurociência, porque eu acho que a gente tem que usar... Eu acho que a espiritualidade, a transpessoalidade, ela tem que caminhar junto com a ciência e junto com a medicina. E aí a gente faz um trabalho paralelo para mim entender mais fortemente assim, vamos trabalhar com o psiquiatra junto e com as terapias junto. Você é uma estudiosa deste assunto de espiritualidade. Sim. Aliás, nós estamos, Alessandra, na semana dos finados, nossos entes queridos que já se foram e deixaram aí a gente com saudade, com recordações, etc., né? Dentro desse contexto da semana dos finados, qual é o trabalho que tu, digamos assim, tens, qual é o trabalho que tu faz, qual é a orientação que tu dá, porque é uma semana, vamos combinar, né? É uma semana de saudade, é uma semana Sim. que a gente pensa com alegria nas pessoas, mas pensa com saudade porque gostaria que aquelas pessoas ainda estivessem com a gente, né? Sim. Finados, ele é um momento muito interessante, muito importante, essa época, ela acontece bem no signo de Escorpião, que a gente fala, quando o Sol está no signo de Escorpião, que fala também das nossas mortes e dos renascimentos. Então, é um momento para a gente olhar para o passado, a gente lembrar das pessoas, a gente realmente olhar para aquilo, olhar para as pessoas, relembrar, mas depois, como é que eu digo assim, depois deu. Não vamos ficar sofrendo, vamos olhar, vamos honrar, vamos lembrar, vamos... honrar os nossos antepassados, mas depois a gente vira a cabeça para frente e vamos seguir em frente.
porque senão acaba trazendo aquela depressão, Sim. aquela tristeza que não é necessário. É importante que a gente lembre do passado, inclusive com as coisas que a gente não serve mais na nossa vida. Aproveitar esse momento não só para as pessoas que já se foram, mas para situações e para coisas dentro da nossa vida que não servem mais. Aproveitar para aquilo que tu quer mudar na tua vida, que não tem mais sentido, olhe para aquilo e depois deixe passar. Sim. E dentro desse quadro, Alessandra, que tu colocas, que é assim, a gente olhar para o passado, lembrar das situações de convivência que tivemos com aquelas pessoas que foram nossos antepassados, e o legado que fica destas pessoas, a parte positiva, principalmente para a gente transmitir para os nossos sucessores, porque um dia também nós seremos o passado. Isso. É importante a gente olhar para esse legado, sim, sempre, e construindo ele. Mas acontece que as pessoas acabam se apegando e a gente observa que quando as pessoas morrem, elas viram santas. Uhum. A gente esquece das coisas positivas e das coisas negativas. A gente guarda só o positivo. A gente tem que desmistificar, dessantificar as pessoas. Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Acho Sim. que é um momento da gente viver, olhar e lembrar desse legado, mas levar para frente aquilo que a gente precisa construir de novo. E não ficar chorando, porque Sim. não ficar naquela depressão, naquela tristeza. Vamos matar aquela saudade, lembrar naquele momento, mas depois vamos seguir em frente. É importante olhar, mas é importante também saber que precisa seguir em frente. Sim. Tu acreditas na reencarnação, Alessandra? Acredito. Sim. Sim. Dentro sim. da espiritualidade. Dentro da espiritualidade. As pessoas, elas acabam retornando em outros corpos e muitas vezes com outras funções, porque dentro dessa espiritualidade da reencarnação, há uma crença também de que todas as pessoas vêm à Terra para uma missão. Exatamente. E isso está dentro do teu estudo de astrologia, de transpessoalidade, etc. Exatamente. Eu estudei já espiritismo, católico, várias religiões. E eu não me considero nenhuma nem outra. Como eu digo assim, eu sou universalista. Sim, tu és uma estudiosa. Exatamente. Algumas coisas servem de uma religião, elas explicam, a religião espírita explica muita coisa. A própria fé de Cristo e de Deus, ele explica outras coisas e é como se elas se completassem. Cada uma traz um complemento. E a própria, dentro da astrologia, a gente enxerga como se a vida fosse em processos de evolução. As dificuldades são coisas que a gente tem para ir melhorando. E dentro da astrologia, a gente enxerga a idade da alma, como a gente fala. 2 mapas iguais, irmãos gêmeos, que vivem a vida de forma diferente. E por isso a astrologia não foi aceita pelo mundo científico. Porque 2 pessoas com o mesmo mapa teriam que viver da mesma forma. E não é assim. Porque existe aquela coisa, a questão da idade da alma, de quanto dentro da caminhada a pessoa trabalhou, a pessoa evoluiu, a pessoa estudou, para ir subindo nesse processo de evolução e refinando, deixando os seus desafios cada vez mais sutis. Mas eles vão estar ali. Sim. E dentro dessa situação do retorno da pessoa em outro corpo, tá? É possível que a gente ouve falar muito sobre a possibilidade da pessoa ter uma vida, digamos, a nossa vida hoje. Dependendo do tipo de condução que a gente der a esta vida, se for uma condução para o bem, se não for uma condução para o bem, etc., numa outra vida, isso viria como uma espécie de penitência àquela vida, ou até vamos dizer, de contemplar, teve uma vida bem regrada, uma vida trabalhando para o bem, uma vida trabalhando para o próximo, solidariedade. Quando retornar, vai ser contemplado por este trabalho que fez essas boas ações ou punido se foi uma vida desregrada? Eu acho que, assim, dentro das 7 leis do universo, uma das leis se chama a lei da ação e da reação, que a própria ciência também agora explica. E eu não acredito que necessariamente tu precise morrer e reencarnar de novo para colher isso. A partir do momento que a gente começa a mudar a nossa forma de enxergar, a trabalhar com as pessoas de forma mais regrada, a ter isso, as nossas dificuldades, e dentro mesmo da astrologia a gente tem vários bloqueios e dificuldades que a gente vai passar ao longo da vida, elas vão se sutilizando. Então, não necessariamente tu precisa morrer e esperar plantar para te colher lá na outra existência. Tu pode colher nessa aqui mesmo. É verdade.
Então, verdade. assim, quanto mais sutil, e a gente fala de frequência energética, quanto mais a gente vai evoluindo dentro da nossa frequência, trabalhando na energia do amor e da caridade, da prosperidade, até a prosperidade, a abundância, elas vêm para nós quando a gente trabalha. E quando tu acorda, assim, irritado, bate o dedo, aquele dia fica turbulento, porque tu baixa a tua frequência e tu começa a colher naquele momento. Eu não acredito que tu vai colher lá só na outra encarnação. Tu vai colher nessa. Mas existem coisas, digamos assim, situações que a gente nos está predestinado a passar, que a gente não tem como, digamos assim, fugir. E elas são difíceis. O que muda é a forma como a gente vai olhar para isso. Alessandra, já estamos nos encaminhando para o final do programa. Qual é o teu contato para as pessoas irem até a tua pessoa para procurarem a tua orientação? Então, eu atendo pelo WhatsApp, que é 984051156. E se a pessoa quiser fazer um atendimento online, a gente está atendendo agora, para se achar, para achar uma direção, para começar esse processo de transformação, a gente está aberto a atendimento. Muito obrigado, Alessandra. Sempre uma alegria ter a tua presença aqui no programa Economia e Desenvolvimento e retorne sempre, por favor, que a gente precisa desse tipo de luz, de iluminação, de orientação.